Em Romanos capítulo 4, e acompanha a leitura dos versículos 1 a 8. Romanos 4, de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nosso Deus, nosso amado Pai, estamos diante de uma belíssima, esclarecedora revelação, Senhor, que mostra claramente o teu plano de salvação. Ajuda-nos a compreender com clareza, Senhor. Ajuda-nos a receber nesse momento a iluminação do teu bendito Espírito, para que possamos, ó Pai, responder com fé e com profunda gratidão dos nossos corações, Senhor, por essa maneira muito sábia, santa, justa e graciosa do Senhor trazer salvação para seres humanos indignos como nós. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, pois nós o fazemos não confiados no nosso próprio nome, mas no nome de Jesus, o nosso único mediador. Amém. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, nós vamos dar sequência ainda a esse tema muitíssimo importante que Martinho Lutero, certa ocasião, disse com muita propriedade, que uma igreja se mantém de pé ou cai em relação ao ensinamento da doutrina da justificação pela fé. Essa é uma doutrina estupenda, é uma doutrina maravilhosa, é o modus operandi de Deus salvar um ser humano. O apóstolo Paulo, em Romanos, desde o versículo 21 do capítulo 3, ele começou uma nova seção dentro dessa epístola. Ele começou a tratar da doutrina da justificação pela fé somente. E é muito bom que o apóstolo Paulo, ele se detém em detalhes. Ele imagina interlocutores, nós vimos isso no sermão passado. Essa é uma estratégia que o apóstolo Paulo usa como escritor. Ele imagina um antagonista, ele imagina alguém que coloca questões e tenta contradizer o ensinamento do apóstolo Paulo. Nós chamamos isso tecnicamente de diatribe, né? Então, o apóstolo Paulo, imaginando esse interlocutor, ele vai respondendo aos questionamentos, e toda vez que ele faz isso, irmãos, nós crescemos em entendimento. Quanto mais ele detalha sobre essa doutrina, melhor é para nós, porque nós temos possibilidade de ver essa doutrina em vários aspectos diferentes. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai exemplificar pessoas do Antigo Testamento que experimentaram também a realidade da justificação pela fé somente. E ele vai destacar dois grandes personagens altamente respeitados pelos judeus. O primeiro deles é Abraão. Abraão é o pai de todos os patriarcas.
Abraão, aquele homem que foi chamado por Deus, lá do paganismo, de Ur dos Caldeus, para uma trajetória de fé. Deus havia prometido a Abraão terra, Deus havia prometido a Abraão posteridade, Deus havia prometido a Abraão que nele todas as famílias da terra, de todos os tempos, inclusive nós, seríamos bem-aventurados. Segundo personagem, também muito respeitado pelo povo judeu, é o mavioso salmista de Israel. Estou falando de Davi, o rei que se notabilizou e que se tornou um verdadeiro paradigma para os demais reis. Os judeus, quando pensavam em um rei modelo, automaticamente vinha à sua cabeça a figura de Davi, apesar dos erros crassos que Davi, infelizmente, demonstrou. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele vai argumentar que a justificação pela fé não é uma inovação dele, não é uma inovação do Novo Testamento. A maneira de Deus salvar a humanidade foi sempre a mesma, e que serviu para os tempos antigos, e que servirá até para o último homem ou mulher que há de ser justificado nesse planeta Terra. Deus sempre teve um único método de salvação. Salvou Abraão no Antigo Testamento, declarando justo. Salvou Davi no Antigo Testamento, também declarando justo. Tá? Então é isso que nós veremos aqui, esses exemplos notáveis de justificação pela fé no passado. Só relembrando, irmãos, isso é muito importante. A Bíblia sempre é muito insistente, porque sabe da nossa morosidade, da nossa dificuldade em absorver uma doutrina tão maravilhosa e que revela com tanta profundidade a sabedoria de Deus. Então nós precisamos ouvir e nós precisamos sermos expostos novamente a essa mesma doutrina, até que ela seja introjetada nos nossos corações, cative as nossas mentes e desperte a nossa fé. Lembre-se que quando a Bíblia fala de justificação, o justificador é sempre Deus. É sempre Deus que toma a iniciativa de justificar uma pessoa. Essa palavra, essa terminologia usada pela Bíblia é do mundo forense, é do mundo dos tribunais, é o contrário de condenação. Quando Deus justifica uma pessoa, a expressão correta é: Deus não a torna justa, Deus a declara justa. Existe uma diferença muito grande, que por sinal é a diferença que caracteriza a divisão entre católicos e protestantes. Porque o catolicismo vai dizer que no ato do batismo, a criança, quando ela é batizada, a graça de Deus é introjetada naquele momento através do veículo da água. Então a criança se torna justa naquele momento. Mas devido aos pecados, a criança vai crescendo, se transforma num adulto, e devido à prática dos pecados, existe a necessidade, segundo o catolicismo romano, do sacramento da penitência, onde essa justificação é mantida. Mas por esse ensinamento, que é um ensinamento que não reflete o que está dito na Bíblia, isso não gera nenhum tipo de segurança de salvação. Porque a pessoa sempre vai ficar na dúvida se fez o suficiente e que permite com que ela se deleite diante de uma salvação eterna. O ensinamento da Bíblia, irmãos, é que Deus, num ato só, como um juiz supremo, ele antecipa o que ele vai dizer lá no juízo final. Ele vai bater o martelo e vai te declarar justo. Em que base ele faz isso?
Qual é o fundamento da justificação? Qual é a base da nossa salvação? Nunca esqueça isso. É a obra perfeita de Jesus. É a justiça de Cristo que salva o pecador. E como é que nós temos acesso a essa justiça? Como é que nós temos acesso a essa salvação eterna, maravilhosa? É tão somente pela fé. Tenham muito cuidado, que existe uma diferença muito sutil. Nós não somos salvos pela fé. O que nos salva é a obra de Cristo. Mas nós temos acesso a essa obra de Cristo mediante a fé, através da fé. E é bom que se diga que a fé nunca pode ser reduzida a um mero conhecimento intelectual. O doutrinador, o pastor, o professor de escola dominical deu a instrução bíblica, eu absorvi essa instrução, entendi tudo direitinho, eu confirmo essa informação, fez sentido, me parece coerente, mas fé não para aí, irmãos. Fé vai adiante. A fé é uma resposta de confiança diante dessas verdades que foram anunciadas. A pessoa se percebe, primeiramente, aquele que é movido pela fé, de que necessita de todo o coração dessa salvação eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, ao expor essa doutrina, ele primeiramente tem a preocupação de demonstrar que todas as pessoas, sem exceção, estão numa condição de miséria espiritual, estão envolvidas pelo pecado. No linguajar do apóstolo Paulo, estão debaixo do pecado. Infelizmente, muita gente ainda acredita que essa situação pode ser revertida pela a força do nosso próprio braço. Alguém fez uma ilustração muito interessante, mostrando os níveis diferentes de miséria humana. Não importa se um ser humano, por assim dizer, está nas profundezas de uma caverna, ou se ele está no cume de uma montanha, nenhum deles poderá alcançar as estrelas, nenhum deles poderá alcançar a justificação, porque ninguém consegue fazer isso. É necessário que outro faça por nós, e Deus o fez. Deus o fez. Mas antes dele falar dessa boa notícia de salvação, evangelho é isso, é uma ótima notícia, que apesar da ruína espiritual do ser humano, Deus fez algo que somente Ele poderia fazer, e Ele o fez, enviando a pessoa augusta, maravilhosa de seu Filho, que se fez carne, e conseguiu uma justiça, e através dessa justiça, nessa justiça que nós somos salvos, e nós temos acesso a isso, mediante a fé. Quais são as consequências ou o resultado da justificação pela fé? O perdão de todos os nossos pecados. Por isso que Davi vai dizer nesse texto que bem-aventurado, o apóstolo Paulo lembrando as palavras de Davi que foram registradas no Salmo 32, versículo 7 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o homem Senhor jamais imputará pecado. O justificado, irmãos, é um bem-aventurado, é um felizardo, é um abençoado. A gente tem diminuído até essas palavras, né? Abençoado, hoje no mundo evangélico, são aquelas pessoas que têm muitas posses, têm prosperidade material, são pessoas que têm uma vida bem tranquila e regalada, né? Muitas vezes isso não é sinal de bênção, não. Bem-aventurado é o justificado, porque recebeu perdão de todos os seus pecados. E sabe qual é outro resultado disso?
É o que eu já falei no começo, que é o sentido básico da palavra justificado, ser declarado justo. Você, aos olhos de Deus, apesar de ser uma pessoa injusta, mas aos olhos de Deus, Ele te vê, alguém já usou essa ilustração, coberto pelo manto da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Ele nos recebe diante dEle. É preciso a gente recapitular sempre isso, né? Faz parte do ensino a repetição dessas gloriosas verdades. Mas vejamos o que é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que tipo de detalhe ele vai nos trazer. Como eu disse para os irmãos, ele vai ilustrar com dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Ele quer demonstrar com isso, irmãos, que o método de salvação de Deus sempre foi o mesmo e em todas as épocas, tá? Veja o que é que ele vai dizer. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele parece que está direcionando agora a sua mensagem para uma parcela da igreja de Roma que era formada por judeus. Nós sabemos que lá em Roma, tanto gentios quanto judeus se converteram. Eles ouviram o anúncio do Evangelho, responderam com fé, e a partir daquele momento eles entenderam que a antiga divisão que havia na humanidade, judeu de um lado e gentio do outro, agora havia acabado em Cristo Jesus. O muro da separação caiu por terra. Então imagine aqui inimigos declarados, né? Porque o judeu, ele tinha um espírito altivo, ele olhava para os gentios e encarava como cães. Nós é que somos raça privilegiada. Mas agora, irmãos, o Senhor Deus está recriando na igreja um novo ser humano. O ser humano que foi perdoado, que foi declarado justo e que também foi profundamente mudado no seu coração, ambos convivendo. E o apóstolo Paulo parece que mira especialmente os judeus, né? E ele vai trazer aqui em destaque a pessoa de Abraão, fazendo a seguinte colocação: olhe, qual é o método pelo qual Abraão experimentou a sua salvação? Foi um método que naturalmente está na cabeça das pessoas, que vai se refletir na grande variedade de religiões que estão por aí. Se você pegar todas as religiões do mundo, elas têm um ponto em comum. Ela vai dizer que você deve se esforçar. Em que sentido? Faça caridade. Os espíritas vão dizer isso. Faça caridade. E aí você vai galgar uma evolução espiritual. Você vai reencarnar várias vezes, e o que você puder fazer em vida nessas reencarnações, isso vai contribuir para que você finalmente evolua até se tornar um espírito iluminado. Nós não acreditamos nisso. Isso é uma grande falácia. A Igreja Católica também vai dizer: a obra de Cristo é muito importante, mas ela precisa ser somada. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que fazer boas obras. Os hindus, qualquer tipo de agremiação religiosa que você imaginar, em essência vai dizer isso: faça por merecer, se esforce, ajude o outro, ame o próximo, seja uma pessoa decente, viva com integridade. Isso não é suficiente. Aí o apóstolo Paulo: Abraão, será que foi salvo dessa maneira? Aí Paulo diz no versículo 2: porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, por algo que ele fez, ele tem de que se gloriar. Isso é natural, né? Se Abraão realmente se esforçou, fez por merecer, então, consequentemente, ele merece o nosso aplauso, ele merece o nosso reconhecimento, ele merece que a igreja tribute a glória devida a esse grande servo de Deus. O apóstolo Paulo, ele se apressa em dizer
porém não diante de Deus. Abraão não fez por merecer. Não é assim que Deus salva uma pessoa. Não é assim que Deus justifica um ser humano. Não é pelas obras que você pratica. Olha o exemplo de Abraão. Aí ele vai usar, irmãos, a lei maior, a autoridade suprema, reconhecida pelos judeus. Paulo cita as Sagradas Escrituras. Isso tinha peso para um judeu. Quem é do mundo jurídico sabe que a lei substantiva do país é a Constituição, né? A Constituição Federal. Ali ela vai ser base para todas as demais leis. Para o judeu, em todos os aspectos, né? No aspecto jurídico, no aspecto sobretudo espiritual, a autoridade maior é a Escritura. E o apóstolo Paulo também acreditava nisso. E nós, como bons herdeiros da reforma protestante, uma boa tradição, também acreditamos nisso. E nós acreditamos não porque outros acreditaram, nós acreditamos porque o próprio Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, testificam com o povo de Deus que essas Escrituras são dignas de todo crédito. Agora repare que ele usa no singular, ele não menciona o plural. Nós sabemos que a Bíblia é uma coleção de livros, mas ela pode ser encarada como um livro só, que nós chamamos de Bíblia. Bíblia, isso demonstra toda a integridade, toda a unidade do ensinamento da Bíblia. Isso demonstra a coerência de uma única história. A Bíblia, irmãos, que foi escrita num período de 1500 anos, ela conta uma única história, a história da redenção, criando no primeiro momento a expectativa de que virá alguém, o grande Redentor. E depois ela vai contar dizendo: olha, o Redentor veio, o Messias é chegado e o nome dele é Jesus. Aí o apóstolo Paulo, judeu, o que eu estou falando aqui não fui eu que criei. Veja, isso já estava dito nas Sagradas Escrituras, ou na Sagrada Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nessa passagem, irmãos, vai aparecer várias vezes a palavra imputar. E é importante que você entenda esse aspecto da justificação. O que é imputar? É colocar na conta de alguém. Repare que essa palavrinha vai reaparecer lá no versículo 8. Agora, a Sagrada Escritura também sendo mencionada por boca de Davi: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Substitua a palavra imputar por colocar na conta de alguém. Deus não vai colocar na conta de alguém que foi justificado o seu próprio pecado. Existe uma dupla imputação. Gosto muito de uma ilustração de um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, que ele bolou um método de evangelismo chamado evangelismo explosivo. Nós tivemos até a oportunidade de ter um curso aqui. E para ilustrar isso, ele fez da seguinte forma: imagine que a sua mão esquerda é você, e esse livro não é mais a Bíblia, mas é o livro da sua história. Aqui está tudo que você fez, tudo que você disse, tudo que pensou, todas as suas omissões, e você está pesado por causa desses pecados. Imagine a minha mão direita como sendo Jesus Cristo. Olha o que é imputação. As nossas obras, que são más, cheias de pecados, são colocadas na conta de Jesus Cristo.
Foi por isso que lá quando Jesus Cristo foi conduzido à cruz do Calvário, ele não estava dando só um exemplo de amor radical, não estava dando somente um exemplo a ser seguido pela igreja, de alguém abnegado que levou até as últimas consequências a sua fé. Não se trata disso, irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Abraão, o pecado de Davi e o pecado de todos os crentes de todos os tempos. Agora imaginemos que aqui está a justiça de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim abrogar a lei, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E ele de fato foi o único ser humano a cumprir essa lei, porque o Deus que se fez carne, irmãos, tinha uma característica que se destacava dos demais seres humanos: ele jamais pecou, jamais pecou. E a justiça que ele conseguiu, essa justiça é imputada na nossa conta. Entende? Dupla imputação. Pastor, então você está querendo dizer que Abraão e Davi e aqueles heróis que nós temos como heróis da fé foram salvos dessa maneira, mas Jesus Cristo nem havia nascido ainda? Foi assim? Foi. A obra de Cristo retroage. A justiça de Cristo, ela é imputada na conta dos crentes lá do Antigo Testamento também. Deus sempre salvou e sempre salvará dessa forma. A gente começa a pensar algumas coisas, algumas crendices que acontecem nas igrejas evangélicas. Por exemplo, uma que tem que cair por terra imediatamente é a associação de Antigo Testamento com lei. Pessoas vão dizer assim: Deus salvava os crentes lá do Antigo Testamento mediante a observância da lei. Eles observavam a lei e eram recompensados com a salvação. É assim? É não. Está errado. A fé em Cristo Jesus, que permite que eu seja justificado, é uma novidade do Novo Testamento, né? Então o crente, ele é salvo pela graça no Novo Testamento e é salvo pela lei no Antigo Testamento. Irmãos, a salvação sempre se deu de forma graciosa em ambos os testamentos. Sempre foi assim e sempre será. Entende? Quem é justificado? Versículo 5 é um versículo revolucionário. O apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras, no versículo 5, que mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Justifica o justo? Não. Justifica o ímpio. Às vezes nós achamos que Abraão era uma pessoa boníssima, que Davi também era uma pessoa muito íntegra, mas a palavra de Deus é clara. Como ele já disse antes, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não justifica justos, Deus justifica ímpios. Todos nós somos ímpios. Todos os crentes do Antigo Testamento também são ímpios, irmãos. Essa é a maneira de Deus salvar uma pessoa, não é pelas obras. Como ele disse antes no versículo 3, olha, o salário, né? Ele pensa no salário. O que é o salário? O salário é um direito adquirido. Você trabalhou durante todo o mês e no final você vai receber os seus vencimentos, seus salários, né? Ou a sua côngrua, no caso do pastor e padre, né? Que recebe côngrua.
Então, não é um favor, é uma obrigação do empregador. Você trabalhou, você fez por merecer, e agora vai receber o valor. Não foi assim com Abraão. Abraão foi um método que é de justificação pela fé. Irmãos, me permita aprofundar mais ainda. Chegou o momento de nós entendermos Tiago, porque muitos vão dizer: olha, Tiago está dizendo outra coisa. Por favor, abra a sua Bíblia na epístola que Tiago escreveu. Esse Tiago aqui, irmãos, era um grande líder da igreja. Ele estava presente lá no concílio, primeiro concílio que houve em Jerusalém. Ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Primeiro momento, ele não acreditava em Jesus, mas aí quando Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, lá no livro de Atos, vemos Tiago crente, e daí ele se tornou um referencial para a igreja, um líder, e escreveu uma epístola, irmãos. E veja o que Tiago vai dizer na epístola, capítulo 2, diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Espera aí, ele está associando fé com obras. Onde é que ele quer chegar? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele imagina uma situação hipotética de pessoas carentes da igreja, e nós sabemos da carência dessas pessoas e não fazemos absolutamente nada. Então ele vai denunciar essa fé, que é uma fé fajuta, uma fé que não é demonstrada através de obras. Que tipo de obras? Inclusive de ajudar o próximo. Vejamos mais. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então perceba que ele está contrastando um tipo de fé que a pessoa diz possuir, mas é uma pseudo-fé, é uma fé falsa, é uma fé morta, é uma fé, irmãos, que nunca foi viva, na verdade, já nasceu, já foi um aborto, já nasceu morta. Então existe esse tipo de fé entre o povo de Deus, e é isso que Tiago está denunciando aqui. Perceba mais, versículo 18: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé, Então ele quer mostrar aí, irmãos, que a fé, ela vem acompanhada de obras. Agora vejamos qual é a relação dessas coisas. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, Tem muita gente que só tem a crença do demônio, a mesma crença do demônio, acredita na existência de Deus. Fé não é só acreditar na existência de Deus, porque o demônio também acredita, e ele vai mais além, ele tem uma resposta emocional diante desse conhecimento, ele treme, isso mexe com a emoção do diabo, de todas as hostes malignas deste mundo tenebroso, como diz a Bíblia, treme diante de Deus. Então a fé do demônio, a fé entre aspas, é melhor do que a fé de muitos evangélicos, porque só acreditam em Deus, mas não tremem. Que mais? Crês tu, versículo 20: queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? E como é, Tiago? Paulo disse aparentemente outra coisa. Ele mencionou o pai Abraão,
como referencial de fé e que ele foi justificado pela fé, né? Foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, Tiago também recorrendo à autoridade maior, a escritura sagrada. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O mesmo texto, lá do capítulo 15 de Gênesis, que foi citado pelo apóstolo Paulo. E foi chamado amigo de Deus, né? Quem é da fé genuína é amigo de Deus. Quem não tem fé é inimigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Pastor, ele disse tudo que você falou. Primeiro quem falou não fui eu, foi o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo o apóstolo Paulo. Aí alguns intérpretes da Bíblia vão dizer o seguinte: olha, Tiago e Paulo estão numa espécie de rinha de galo. E Tiago está contradizendo o ensinamento de Paulo, está refutando a doutrina da justificação pela fé somente de Paulo. Ou será que é o contrário? É o apóstolo Paulo que está refutando Tiago? Irmãos, como eu disse aqui, a escritura, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, irmãos, a biblioteca do Espírito Santo, ela é una, ela é perfeitamente coerente. Então, deixe de lado o pressuposto de que há contradição na Bíblia. Não há uma contradição. O que há aqui são ensinamentos complementares. É o primeiro ponto que eu destaco. O segundo ponto é que para a gente compreender o que cada um desses autores bíblicos estão ensinando, nós precisamos entender o contexto no qual eles estão inseridos. Que tipo de problema eles estão enfrentando na igreja? O apóstolo Paulo estava visivelmente, como a gente tem acompanhado aqui, estava refutando o absurdo da salvação, da justificação pela prática das obras. É isso que ele está combatendo. Tiago, o líder da igreja, ele está combatendo um outro problema, que eram pessoas que estavam na igreja e que estavam muito satisfeitas simplesmente porque fizeram uma pública profissão de fé e não evidenciavam a fé verdadeira, irmãos, através das obras. É esse o problema aqui. É o segundo ponto. Entenda o contexto de cada passagem, para a gente perceber a semântica, o significado das palavras. Nós precisamos ver todo o contexto de cada literatura. Tenham paciência, estou construindo ainda um conhecimento. Por favor, abra sua Bíblia, num texto que eu gosto muito de citar, que está no Evangelho de João, porque ele nos ajuda a exemplificar e ilustrar muito bem um princípio de interpretação da Bíblia muito saudável, que as palavras devem ser entendidas dentro do seu contexto. Só para exemplificar, no único versículo vai ser citada uma mesma palavra, mas com 3 significados diferentes. Veja isso no capítulo 1 do Evangelho segundo João, no versículo 10. Diz: o verbo, é uma referência a Jesus, estava no mundo. A primeira ocorrência da palavra mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Quem criou o mundo foi Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Uma única palavra, mundo, com 3 significados diferentes. A primeira, ele estava no mundo. Você pode entender, no mundo habitado. O mundo foi feito por intermédio dele. O que é esse mundo aí? É o cosmos.
é o universo, é o macro e o micro, são as coisas que podem ser vistas e as invisíveis. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Ele chama aqui de mundo. E finalmente, a terceira ocorrência da palavra mundo, que significa o mundo não o conheceu. O que é esse mundo aqui? Algumas pessoas rejeitaram o ensinamento de Jesus. Agora, voltemos à palavra justificação. A mesma palavra justificação vai ter dois sentidos diferentes. Lá no apóstolo Paulo, justificação é ser declarado justo. E para o o líder da igreja, Tiago, ele vai dizer que essa mesma palavra, justificado, é ser revelado como justo. Ele não está falando, Tiago, daquela aceitação inicial, nosso primeiro ato de fé, quando nós cremos em Jesus Cristo, e aí somos justificados. Às vezes a gente acha que a fé é algo que acontece somente no início da nossa caminhada cristã. Não, irmãos. O crente, ele vai viver sempre por fé. Em cada momento da nossa vida nós somos desafiados a exercer essa fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele recebeu o chamado de Deus: vem, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, muitas promessas, vou te dar terra, vou te dar uma descendência, toda uma posteridade. Abraão, sai da tenda, olha para o céu, vê todo esse céu estrelado. Imagina o céu daquela época, né? Sem poluição visual. Se é que tu podes contar, assim será a tua posteridade. Abraão, o filho vai ser teu, não vai ser do teu empregado não, o Eliezer, vai ser teu. Mas como, Senhor, se a minha esposa, ela é estéril, e a promessa foi se demorando, até essa mulher chegar aos 99 anos de idade, além de ser estéril, era velha, sempre caminhando com fé. Aí o menino nasceu, foi aquela alegria, vou botar o nome do menino de riso, porque está todo mundo alegre. Isaac significa isso, riso, todo mundo alegre, que bênção, oh glória, né? Agora, negócio. Aí Deus, um belo dia, disse: pega o teu único filho e sacrifica a mim. Já pensou isso? Parece que nada estava fazendo sentido. Espera aí, é o filho da promessa. Tanto tempo eu esperei, o menino chegou e agora Deus está mandando sacrificá-lo. Como é que ele respondeu diante disso? Isso é um absurdo, Senhor. Não. Ele demonstrou a sua fé. A sua fé. Eu vou até o monte. Preparou o menino, estava ali a lenha, e quando ele levantou o instrumento para dar o golpe fatal, Deus interveio: não faça isso, não faça isso. Sempre caminhando com fé. Entenda uma coisa muito importante: é a fé somente que nos liga e que nos dá acesso à justiça que nos salva. É a fé somente. Mas essa fé, ela não está sozinha. Essa fé mostra que é verdadeira através da prática de obras. É isso que Tiago está ensinando. Não me venha com esse discurso que você sustenta todo um corpo doutrinário, que você é capaz de citar com muita precisão de cor todos os símbolos de fé, os mais de 200 símbolos de fé do período da Reforma Protestante até chegar aos puritanos lá na aldeota, lá na Assembleia de Westminster. Isso não é suficiente. A fé é mais do que isso. A fé é confiança.
Senhor, eu confio em Ti. É esse método, faz sentido para mim. Eu preciso disso na minha vida, desesperadamente. Eu creio no Senhor Jesus. E como aconteceu lá com Abraão, que o anjo disse: Abraão, teu filho será poupado. No lugar dele vai ser sacrificado aquele animal preso pelos chifres. Uma representação de Jesus Cristo. Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus o Pai não poupou o seu próprio filho para que nós fôssemos justificados. Me arrepio com isso, irmãos. Que estupenda doutrina, que riqueza, que troféu da sabedoria de Deus. É assim que Ele salvou e tem salvado homens e mulheres como Abraão e Davi. E é por isso que Davi, mesmo depois de ter incorrido naquele ato vergonhoso de adultério e de um crime hediondo, porque ele foi o autor intelectual da morte de um dos seus generais, Urias, o esposo de Batseba. Se fosse hoje no Ceará, Davi seria acusado de pistolagem, só que não havia pistola no mundo antigo. O instrumento que ele usou para matar foi através de um outro general. Aí, irmãos, quando ele percebeu o perdão de Deus, e ele se apropriou disso pela fé, ele escreveu primeiramente o Salmo 51, e depois ele escreveu o Salmo 32, que é o salmo que está sendo citado pelo apóstolo Paulo aqui. Bem-aventurado. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, você que não creu ainda, o que é que está esperando? O que você está postergando? Não, pastor, eu preciso de mais tempo, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso sentir assim o peso dos meus pecados. Eu sou muito jovem, essa coisa de servir a Cristo é lá para frente, é lá para a velhice, quando eu senti o bafejar da morte aqui no meu cangote. Se você pensa assim, você não entendeu nada, você não sabe o que é o Evangelho, e a ira de Deus está sobre você, você continua debaixo do seu pecado, e você precisa desesperadamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus pode te justificar. E você precisa responder ao Evangelho, não simplesmente esboçando um sorriso, achando interessante todas as colocações, mas você precisa responder com fé. O que é que você está esperando? Se você diz não para Cristo, você está dizendo sim para o pecado. E aquilo que você está plantando, você vai colher, porque com Deus não se brinca, principalmente diante de uma grande oportunidade de salvação. Não desperdice a sua vida. Se hoje mesmo a vida é sempre cheia de surpresas, domingo à noite, na época de pandemia, quando eu estava na iminência de pregar para a igreja, eu recebi a notícia aterradora que a minha irmã havia falecido. Algo impensável para mim. Não desperdice a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo.
É a única esperança. Só Ele justifica. Não confie nas suas obras, confie na obra de Cristo. Essa sim salva. Se é Ele quem salva, nós vamos nos vangloriar, vamos nos jactanciar em Cristo e não nas nossas realizações. Segundo lugar, essa obra é tão maravilhosa que salva até o suposto íntegro. Você perguntava para um judeu, eles tinham Abraão na mais alta conta, antes mesmo de se converter. Homem íntegro, né? Isso me faz lembrar de um outro homem íntegro, homem de oração, homem que ajudava as outras pessoas, a comunidade judaica. Eu estou falando de um centurião. Centurião, dentro da hierarquia do exército romano, era aquele que fazia a gestão, né, de 100 homens. Falar literalmente significa isso, centurião, que tem 100 homens a seu serviço. E diz a Bíblia, lá em Atos, salvo engano, no capítulo 10, esse homem estava orando, e ele dava muitas esmolas, gostava de ajudar o próximo. No entanto, ele foi orientado por uma visão sobrenatural de um anjo, que ele deveria procurar alguém que deveria falar do evangelho para ele. As esmolas e a oração daquele homem não foram suficientes. Ele precisava ouvir o evangelho. E Pedro foi a pessoa escolhida por Deus. Ele ouviu e se converteu. O evangelho é para pessoas que olham para si e acham que são muito boas, que são íntegras. O evangelho é para você que é pecador. O evangelho também é para aquelas pessoas que incorreram em pecados grosseiros, pecados hediondos, pecados detestáveis, como aconteceu com Davi. Eu gosto da Bíblia, irmãos, como alguém já falou, que a Bíblia não esconde pecado de ninguém. A Bíblia não protege os chamados heróis da fé, não coloca pecado para debaixo do tapete, não. Mostra quem são. Quem são? Davi foi aquele homem notável que lutou contra o gigante Golias. Sabia que naquela passagem, implicitamente, sabe qual é o grande herói lá? Sabe qual é o grande gigante? Não é Golias, é o Deus de Davi. Ele é o gigante. Esse é o nosso Deus, que nos salva. Você que já foi justificado, tu és um bem-aventurado, um felizardo. Tem gente que diz: olha, pastor, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu ganhasse na loteria esses ganhos milionários aí. Aí eu faria tanta coisa, ajudaria todo mundo. Primeiro eu ajudaria a mim mesmo, né? E a igreja também eu lembraria, igual o Forrest Gump, né? Quando ele enriquece no ramo de lagosta, era de camarão, aí ele dá uma parcela significativa para a igreja acanhadinha, e depois ficou aquela maravilha, né? Então às vezes a gente acha que a grande bênção é ter muita prosperidade financeira, ou ter saúde, né? Quando a gente começa a perder a saúde, eu estou na casa dos 50, 52, e já percebo que o corpo não responde como antigamente, né? Aí eu começo a perceber que a saúde realmente é algo muito bem-vindo, e quando falta, a gente percebe que era feliz, né? E a gente não reconheceu essa bênção menor. O grande problema é que a gente inverte as coisas. As bênçãos menores nós chamamos de bênçãos maiores. Mas sabe qual é a bênção maior
que um ser humano pode desfrutar nesse planeta Terra é ser justificado. Esse é um bem-aventurado. E você que está nessa condição de bem-aventurança, lembre-se, essa fé não é para ficar guardada lá no fundo do seu coração, não. Essa fé, ela deve ser evidenciada através de obras. Essa é a prova dos 9. Essa é a maneira de você perceber se tem ou não a fé genuína, essa fé que se agarra firmemente na obra de Cristo, ou se você só tem uma profissão de fé, você só vê a frente aqui e diz que cria nisso e naquilo, ou que ao ouvir o pregador, uma prática que surgiu do século XIX para cá, os pregadores incentivando, quem quer receber a Cristo, saia do seu lugar, venha mais na frente. Sentava nos bancos, hoje vem até a frente. Nunca foi a prática dos apóstolos. Aí tem gente que confia nisso, né? O que é que te faz perceber que tu é um crente verdadeiro? Não, porque eu fui até a frente na hora que o pastor disse, vem até a frente. Cuidado com isso. Eu conheci um rapaz que ele depositava sua segurança de salvação, porque no dia do batismo dele, ele prorrompeu em lágrimas. Foi o dia mais emocionante da vida dele, chorou, e ele na vida prática era uma peste. Obras mortas. Se tu és crente, se tu foste justificado, se tu és um bem-aventurado, vive de forma coerente. Tiago tem muito a nos ensinar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus abra os teus olhos, que Deus possa maravilhosamente te dar uma alegria muito grande, assim como Abraão experimentou. Pastor, Abraão teve fé em Jesus Cristo. Para finalizar, abra sua Bíblia em João, o Evangelho segundo João, vou finalizar agora, capítulo 8, versículo 56. Isso aqui é Jesus Cristo falando, né, para as pessoas que ficavam acompanhando, os religiosos. Abraão, vosso pai, alegrou-se. Abraão alegrou-se. Qual é o motivo da alegria dele? Por ver o meu dia, o dia de Jesus. Então a fé desse homem, dentro do que estava possível de revelação naquele momento, esse homem teve uma fé também cristocêntrica. Ele viu o meu dia e regozijou-se. Porque a nossa alegria, irmãos, é a alegria do Senhor. Que Deus restitui essa alegria da salvação. Que Deus te dê uma convicção maravilhosa de que você é dele. Apesar de todos os problemas que você está vivenciando na sua vida, lembre-se, você é bem-aventurado. Seu destino eterno está assegurado. Você tem o perdão de todos os seus pecados. Você foi declarado justo. Você foi recebido na família de Deus. Deus é o teu Pai. E eu não conheço um Pai melhor do que o Pai Celeste. Que Ele cuide de ti. E que Ele faça com que você responda a essa estupenda e maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente. Responda com amor e com gratidão. Viva de forma abundante em obras para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Quem desejar pode orar.